Oi pessoal, voltando agora ao nosso último vídeo, que vai ser sobre as etapas, a abordagem básica para previsão de demanda. Eu vou falar sobre algumas etapas e depois, vamos falar que esse vídeo terminar, uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem, além das atividades, é que vocês lessem um texto que eu deixei para vocês. Ele é um texto, embora acadêmico, ele foi publicado no ENEGEP, que é o Encontro de Engenharia de Produção, e ele fala exatamente sobre, vamos falar assim, sobre esses antecedentes da estimativa de previsão de demanda. Então ele fala bastante desses conceitos apresentados. Eu acho que vai ser muito legal se vocês puderem ler, olhar e incorporar nas respostas das atividades aí previstas, tá legal? Bom, a primeira parte da abordagem da básica para previsão de demanda é a questão do objetivo da previsão. Então, assim, primeira coisa, muitas decisões empresariais e da própria cadeia de suprimentos, elas são feitas com base nessas previsões. Vamos falar assim, que decisões são essas? Quanto produzir, quanto vai manter em estoque, quanto pedir, como expedir, então como fazer essa logística. Tudo isso é bastante importante quando a gente está falando de tomadas de decisão da gestão, seja de uma empresa ou das várias empresas conjuntas. Bom, todas as partes da cadeia de suprimentos, elas precisam estar cientes dessas ligações entre as decisões e as previsões. Por que isso acontece? Senão a gente vai ter aquela questão de descasamento de oferta e de demanda. Então, um exemplo disso é o Walmart. O Walmart decide, numa situação, vamos falar assim, hipotética, que em julho ele vai fazer uma promoção de detergente, voltando ao exemplo do detergente. Então, o que acontece? Ele já sabe que ele vai fazer. Então, todos os seus fornecedores de detergente precisam estar cientes desse, desse evento. Por quê? Porque eles vão, não só eles, né, não só os fornecedores, mas os transportadores, a quem faz essa logística para o Walmart também, e outros que podem ser afetados por essa previsão. Porque o que vai acontecer? Eles têm uma previsão de demanda que ela é realizada e não necessariamente em relação às vendas. Uma coisa é demanda, outra coisa é venda. Quando a demanda vai ser afetada por uma promoção, quer dizer assim, vai ter um aumento de vendas e não necessariamente da demanda, eles vão fazer um rebalanceamento dessa previsão, vamos falar, contemplando que julho vai ter promoção. Vocês concordam? Agora, quando a gente tem, vamos falar assim, a outra questão é que a gente precisa integrar, e aí a gente já está no slide 13, o planejamento da demanda com a previsão de toda a cadeia de suprimentos. Então, a gente volta naquela questão da previsão colaborativa. Por quê? Porque aí a gente consegue, vamos falar assim, planejar melhor a questão de capacidade de produção, capacidade de estoque, seja de produto, vamos falar de insumos, seja de produto acabado. A capacidade de, vamos falar assim, também a gente tem a questão de planejamento de promoções e planejamento das compras desses insumos, que são bastante importantes. Bom, então, o que acontece? Vamos falar um pouco do varejo e as suas promoções em relação às suas séries históricas. Bom, existem cenários que o varejista, ele leva em consideração a sua previsão, as promoções. Então, assim, puxa, eu vou vender tanto e tem mais essa promoção aqui que vai ser feita. Só que, quando a gente está falando do fabricante, ele olha para um determinado produto e ele vê tudo aquilo que foi demandado historicamente. E não necessariamente aquela promoção que o varejista está prevendo fazer está contemplado ali na série histórica. Por quê? Porque um não conversou com o outro. Então, aí que está a história da colaboração. Caso eles não se comuniquem, vamos falar assim, que é o que pode acontecer, vai ter uma distorção de previsão. Por quê? Porque um está colocando promoção nas vendas e o outro está com base na demanda de séries temporais. Qual que seria a melhor solução para um caso como esse? Bom, num caso como esse, não é só, na verdade, o varejo e o produtor que estão sendo afetados, vai afetar toda a cadeia de suprimentos. E aí, vamos falar assim, numa situação dessa, seja varejo, sejam outras cadeias, a melhor solução é que eles se conversem. Então, que monte um time ali de um membro de cada um, ou mais membros times,
dessas cadeias e coloquem para conversar para prever essa demanda, seja ela, vamos falar assim, anual, seja ela semestral. E isso vai depender de setor a setor. Quando a gente chega no slide 14, que fala da identificação dos principais fatores, e aí a gente está falando dos fatores ambientais que influenciam a previsão de demanda, como é que essa demanda está se comportando? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber se a demanda está crescendo, ela está diminuindo, ela está estável, ou se a gente está lidando com uma demanda que é sazonal, que ela varia conforme, se ela é verão, se ela é inverno, se, vamos falar assim, se é primavera, como que varia, vamos falar assim, essa previsão? Como é que varia esse produto? Hoje a gente está falando de uma, vamos falar assim, de uma demanda que ela varia conforme a temporada, que é o caso da moda. Bom, a gente não pode usar, voltando, não se pode usar os dados de venda. Por quê? Porque eles distorcem na realidade o resultado final. Demanda e venda são coisas diferentes. Frisando um pouco para vocês. Bom, qual que seria a demanda de um produto X caso ele não tenha uma promoção? E caso ele tenha promoção? Essa diferença entre ter promoção e não ter promoção tem previsões distintas. Quando ele tem a promoção, quer dizer que está contemplada a previsão de demanda mais a promoção. Quando ele não tem a promoção, vamos falar assim, aí a gente tem a previsão de demanda. Então, se a gente pega uma ocorrência de que, num determinado mês eu tive a demanda, vamos falar assim, eu tive as vendas de um produto e esse produto na rede de supermercado teve a presença de uma promoção de uma semana, a gente tem que subtrair isso daqui e comparar e fazer uma comparação com talvez meses que não houveram, ou, vamos falar assim, ou uma série histórica, ou comparar entre os mesmos meses em outros anos, para ver qual que é a relação, se essa demanda está crescendo, está subindo, e qual que é a influência que tem essa promoção ou não. Essa diferença vai mostrar qual que é a realidade da demanda. E por último, mas não menos importante, a gente tem como que a gente vai prever o nível de agregação, que eu falei para vocês que é bastante importante prever um certo nível de agregação para dar um nível de precisão maior para essas demandas. Bom, primeiro, vamos dar um exemplo diretamente ligado à indústria da moda. Como é que a gente faz a previsão de venda de camisetas, que é o exemplo que vocês estão acompanhando aí no nosso slide. Como é que a gente faz a previsão de venda de camisetas, sendo que elas ainda não foram lançadas, só que elas vão ser produzidas? Fica, vamos falar, um pouquinho complexo, né? Por quê? Porque ele, vamos falar assim, o dono da loja, ou o dono, vamos falar assim, do atacado, ainda vai fazer a encomenda dessas camisetas e ele não tem ainda a previsão de demanda delas. Então, a gente está falando de uma coisa que vai ser empurrada, não puxada. Bom, então, ainda não se tem a dimensão da demanda, em primeiro lugar. Aí, o que acontece? Esse gestor, ele vai prever uma demanda agregada. Ou seja, ele ainda não sabe qual que vai ser o nível de desagregação pelas lojas ali que ele vai distribuir vamos falar assim, essas camisetas. Se a gente pegar grandes lojas como, por exemplo, a Marisa, como, por exemplo, uma Renner, que tem, vamos falar assim, um nível de produtos, os mesmos produtos, mas em lojas diferentes, provavelmente eles não vão ter a mesma quantidade de produtos e às vezes nem os mesmos tipos de cores em cada uma das lojas nas mesmas quantidades. Bom, então primeiro ele vai fazer vamos falar assim, esse pedido agregado. E depois ele vai ver como que vai ser essa distribuição vamos falar assim, quando ele pedir para cada gerente ou para cada, vamos falar assim, diretor de loja, mandar uma estimativa de previsão com base no quê? Com base no que vamos falar assim, estão sendo vamos falar assim, as tendências de moda e conforme está sendo, vamos falar assim, conforme elas estão sendo alocadas. O que acontece? A previsão desagregada nas lojas, ela acontece perto da temporada, quando já tem, vamos falar assim, uma previsão de mercado e quando já tem também essas informações para que haja essa real alocação. Então, com isso, vamos falar assim, esse diretor lá do atacado, vamos falar assim, da grande loja, ele vai fazer essa alocação com base nessas informações de mercado, cruzando com as informações que os gerentes de cada uma das lojas, as regionais, estão passando. E aí, vamos falar assim, a demanda, vamos falar assim, a demanda desagregada vai acontecer. E por último,
a gente tem o quê? O estabelecimento de medidas de desempenho. Bom, então a gente, vamos falar assim, passou pelos objetivos, passamos também pela integração do planejamento, passamos pela identificação dos principais fatores, pelo nível de agregação, mas é preciso ver a questão do desempenho, de avaliar o desempenho e, vamos falar assim, da previsão e o tempo oportuno para realizar. O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, as previsões elas precisam estar alinhadas com os objetivos estabelecidos. 2, a empresa ela precisa ter um tempo logístico. Então, quando a gente considera, vamos falar assim, puxa, para eu desempenhar determinado nível de vendas, então, ou atender um nível de demanda X, só que eu tenho, vamos falar assim, X meses ou X dias ou um ano para chegar à minha encomenda, um tempo logístico, esse precisa ser levado em consideração. Então, tempo é uma coisa muito importante. Como, por exemplo, quando a gente falou da 7-Eleven Japan. Puxa, ele tem a questão que, poxa, em algumas horas, de 10 às 19, ele pode ter a demanda suprida se ele passar as informações corretamente. Então, vamos falar assim, essa previsão em termos de tempo melhora a questão do desempenho dele, vamos falar assim, em grau de previsibilidade mais acurado. Bom, no final da estação, é importante comparar o que foi previsto versus, então, o que foi vendido efetivamente, para estimar a próxima, vamos falar assim, a próxima previsão de demanda. Então, o que eu estou falando no final das contas? Se a gente vai encomendar um conjunto de produtos, por exemplo, da China ou, por exemplo, do Japão, para ser vendido aqui no Brasil, e eles vêm em lote, para um determinado X de meses, a gente fez uma previsão de demanda mais o tempo deles chegarem. Quando essa demanda se concretizar em vendas, tem que ser comparado qual que vai ser o nível de erro. Para quê? Para ir, entre aspas, consertando e achando as melhores, vamos falar assim, as melhores posições. Por quê? Ao se analisar anos e anos ou períodos e períodos, vai se descobrir se existe uma sazonalidade ou não, se ela está constante, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu gostaria muito que vocês fizessem os exercícios e que a gente promovesse um debate virtual. Tá legal? Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.